Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e eu estou aqui com esta questão do simulado SAIS de 2021 que fala o seguinte, olha só. Apesar da pressão do mercado financeiro para aumentar os juros básicos, o Banco Central manteve, por unanimidade, a taxa Selic em 6,5% ao ano. Após o acirramento da turbulência internacional, havia a expectativa de que o Comitê de Política Monetária pudesse subir os juros para conter a disparada do dólar. Considere 1,37 como aproximação para 1,065 elevado à quinta potência. Certo investimento tem retorno dado pela taxa Selic. Supondo-a estável após 10 anos, o resgate seria maior que o valor investido em aproximadamente quanto? Ó, pessoal, aqui uma questãozinha de porcentagem. Ele vai usar aquilo que a gente chama de variação sucessiva. Lembra, toda vez que eu tenho um determinado valor sofrendo uma alteração, eu tenho casos de investimento, tenho casos que cobram juros, então eu sempre vou usar essa formulazinha da variação sucessiva, que diz o quê? Que o valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais ou menos a taxa que esse cara cobrou elevada ao período. Gente, cuidado que essa taxa aqui, ela sempre deve estar em decimal. Ou seja, a questão ela vai te passar a taxa em porcentagem, mas você tem que lembrar que porcentagem não é número. Porcentagem é uma representação e representa um valor decimal. Por exemplo, aqui ó, nós temos que a taxa nessa questão ela será de 6,5%. Mas, cara, 6,5% não é número, é 6,5 sobre 100. Porque porcentagem é, na verdade, uma fração. Tá vendo? E é uma divisão cujo denominador é 100. Isso aqui vai ficar o quê? Quando eu for dividir, vai ficar 0,065. Então, essa daqui é que de fato é minha taxa, tá certo? A taxa em porcentagem é só uma representação. O número que de fato ela vai representar é 0,065. Fechou? Então, aqui agora eu vou só substituir na questãozinha aqui. Perceba que ele não me deu valor final, nem me deu valor inicial. Então, não preciso substituir por nada. Se eu quiser considerar, por exemplo, que o valor inicial é 100, perfeito, dá para considerar tranquilamente. Mas aqui eu vou fazer de maneira algébrica, tá? Então, vai ficar assim, ó, valor final é igual ao valor inicial, não tem número, eu não substituo, certo? Como eu coloquei esse valor, né, em um investimento e ele me rendeu, então o sinal que eu vou usar é positivo. Ou seja, se fosse, por exemplo, sei lá, cobrando uma determinada taxa, né, ou seja, fosse um desconto, então esse sinal que eu utilizaria seria o negativo. Aí vai ficar assim, mais a taxa que dá 0,065. Então, a gente anotem isso, que isso é importante, tá? Toda vez que a questão te der a taxa em porcentagem, você precisa transformar em decimal, é o primeiro passo. Aí é levado ao tempo. Perceba que ele falou assim, ó, após 10 anos. Então, vou levar 10. Aí, outra coisa muito importante também. A taxa Selic é ao ano. Então, por isso que eu substituí aqui, né, direto por 10 anos. Mas se a taxa tiver em um período de tempo diferente do meu período em si, eu preciso transformar. Então, cuidado com isso, viu? Então, a gente vai ficar assim, ó. VF é igual a V vezes 1 mais 0,065 dá 1,065. Tudo isso elevado a 10. Eita, pessoal, olha que interessante. Ó, VF vai ficar V vezes 1,065. Pessoal, vocês concordam comigo que 10 eu posso escrever como sendo 5 vezes 2? Então, eu vou botar assim, ó, 5 aqui dentro e 2 fora. Tá vendo? Porque depois é só eu fazer a multiplicação. Ou seja, eu tenho 1,065 elevado à quinta elevado a 2. E a gente sabe que 1,065, ele falou na questão, que é 1,37. Então, eu vou terminar a substituição. VF é igual a V vezes 1,37, tudo isso elevado ao quadrado. Pessoal, então, VF vai ser V vezes... Se você for fazer isso daqui, gente, vai dar aproximadamente 1,88. É só fazer, tá? 1,37 vezes 1,37. Beleza? Aí você vai encontrar ali aproximadamente 1,88. Ou seja, esse valor final novo, ele é 1,88% de V. Então, ele está perguntando assim, ele é quantas vezes maior? Poxa, quantas vezes maior? Então, é só eu pegar esse cara aqui, 1,88, e transformar em porcentagem. Como é que eu transformo em porcentagem? Multiplica por 100.
isso aqui vai dar 188%. Note que o valor inicial ele correspondia a 100%. Então, eu vou tirar o quanto que o valor anterior correspondia. Porque lembra que o valor anterior era o total do que eu tinha anteriormente. Então, se era o total, é representado por 100. E 188 menos 100 dá 88%, letra E. Tá vendo? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. De qualquer modo, eu tenho uma playlist aqui no meu canal que fala sobre porcentagem. Eu vou deixar ela linkada aqui, né? Caso você precise de uma ajuda um pouco maior. Ou seja, né, você acabou não entendendo absolutamente nada dessa resolução e não conhecia essa fórmula. Certo? Mas, claro, aí é opcional. Você vai ver a aula, né, caso você veja que há a necessidade. Fechou? Então é isso. Espero ter sido útil para você. Considere aí se inscrever no canal. Também enviar para o seu amigo que também fez esse simulado, ficou com dúvida na mesma questão. E é isso, cara. Tá certo? Bons estudos e até a próxima. Valeu!